Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar com boa noite o nobre vereador e presidente desta casa, Cristiano Miranda. Obrigado aí por abrir essa exceção, né? A gente ainda precisa se habituar aí com os horários aí, os regimentos. Quero cumprimentar também aqui o nobre vereador Juninho Souza, que apresentou o projeto, né, de lei Infância Protegida, que é o que me traz aqui hoje. Quero também cumprimentar o nobre vereador e companheiro de partido, Fernando Bittencourt, e o meu boa noite a todos os nobres vereadores e vereadoras dessa casa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais e aos munícipes que também estão acompanhando neste momento. Bom, senhores e senhoras, o que me traz aqui é uma causa muito nobre e que se diz respeito a mim e a muitos pais de família em toda a nossa sociedade. Viemos aqui para defender e pedir aos nobres vereadores e vereadoras que aprovem o projeto de lei Infância Protegida, mesmo que ele não seja apresentado hoje ou que passe por algumas mudanças ou adequações, mas que seja aprovado esse projeto, que visa a proibição e a utilização de recursos públicos em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes em nosso município. Com essa lei, os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder público, seja para pessoas jurídicas ou físicas, terão que respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes à apresentação presenciais ou remotas de imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos. Assim seria possível garantir proteção face aos conteúdos impróprios, ao desenvolvimento psicológico de nossas crianças e adolescentes. Sabemos que vivemos dias difíceis e que nossas crianças e adolescentes estão sendo atacados e bombardeados em todo o tempo, através de materiais impressos, sonoro, digital, audiovisual ou imagem, didático, paradidático ou cartilhas, em folders, produções cinematográficas ou peças teatral. Um constante ataque para destruir tudo aquilo que entendemos como família, segmentos ou ideias que querem assumir o lugar de pai e mãe na vida de nossas crianças e adolescentes, no que tange a questão de educação, trazendo para a vida delas precocemente escolhas e decisões de modos de vida que caberia apenas na idade certa, com a devida orientação e educação dos pais. Com tudo isso, eu acredito no papel do poder público e sei que, com força de vontade, podemos proteger nossas crianças e adolescentes e deixar nas mãos das famílias o papel de pai e o papel de mãe. A valorização da infância e da adolescência deve ser uma política pública recíproca de todo ente público, principalmente no que tange ao combate à pedofilia, à sexualização precoce e aos mecanismos que possam causar algum tipo de desvirtuação daquilo que se entende dos bons costumes e causar conflito no processo de educação e formação ministrado por pais e mães. Compete a pais e mães a obrigatoriedade da formação dos filhos, no que tange o conceito de sexualidade e a condução do tema junto às crianças e adolescentes. Logo, essa propositura foi construída a partir do princípio de preservar crianças e adolescentes
e evitar que conflitos indesejados sejam criados em momentos inoportunos para as famílias santacruzenses. Não obstante, ressaltamos que não se trata de censura a qualquer tipo de arte ou publicação. O intuito dessa propositura é o de garantir que o erário não seja utilizado por criar conflitos no seio da família santacruzense. Mediante a tudo isso, quero pedir aos nobres vereadores e vereadoras desta casa que, quando for apresentado esse projeto, aprovem essa propositura. Eu acredito que diante de mim, nesse plenário, não está só homens e mulheres legislando, pessoas públicas, mas eu acredito que diante de mim e da sociedade está também pais e mães, ou avós e tios, que diante de uma causa tão grande e nobre, deixarão seus ranços partidários de lado e votarão a favor da família e proteção de nossas crianças e adolescentes. Eu, como pai, o povo e as famílias santacruzenses contam com vocês. Obrigado, meus amigos e nobres legisladores. Que Deus ilumine o coração e a mente de vocês. Deus abençoe a todos e obrigado por essa oportunidade. E vamos ficar no aguardo do desenrolar deste projeto nesse plenário. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. A Câmara agradece, pastor. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Pastor, se possível, como o regimento interno ele fala que os vereadores, né, têm direito de uma pergunta, né, formular uma pergunta à pessoa que vai fazer o uso da tribuna. O vereador Lorival Heitor está com a palavra. Boa noite, pastor. Muito obrigado pela presença do senhor em nossa casa. Eu que agradeço. É uma pessoa abençoada. Pastor, quando eu vi o pastor pedir para que nós, vereadores, né, pessoas públicas, votassem em projeto, eu gostaria de perguntar o seguinte: o pastor sabe que já existe esse projeto, o mesmo projeto, na Assembleia Legislativa, para ser votado por uma deputada? Sim. É justamente esse o nosso grande problema, acredito que a maioria dos colegas aqui. O projeto, ele é muito bom. Eu acho que quanto mais se trancar portas para que se leve a criança, o adolescente, né, a pornografia, tem que se fechar mesmo. O grande problema desse projeto, tá, acredito que na Assembleia vai estar tendo o mesmo problema, é que ele é um projeto vago. De que forma, certo, vai ser falar, isso aqui não pode, isso aqui pode. Não existem critérios no projeto. Inclusive falamos com o colega, para segurar o projeto, o presidente gostaria de formular um projeto melhor. Então, eu acredito que esse projeto tinha que demorar mais um pouquinho, esperar tramitar em São Paulo, para nós, vindo de São Paulo aprovado, tá, fazer as correções, ou, como que eu posso usar o termo? Criar mais situações, certo? Para que ajude que o projeto do Estado melhore mais ainda. Então, eu acredito, todos os vereadores, vou falar pela maioria, estamos nessa dificuldade de votar esse projeto nessa noite. Tá? Então, só para salientar, eu sou filho de evangélicos, fui criado dentro da igreja, né? Então não faço diferença nenhuma de religião, qualquer que seja. Então, eu só fiz essa pergunta só para dizer, pastor, que é um projeto que eu acredito que nessa noite ele não está apto a ser aprovado ainda, pastor. Tá? Que diante da sua palavra, de repente, pode-se entender, olha, nós não escutamos o pastor, né? E não é isso. Escutei, concordo plenamente com suas palavras. Eu acho que eu tenho 2 filhos, vou ser avô logo, né? E nós estamos no século XXI, né? É uma fase muito difícil para se criar um filho, né? Hoje, eu com 55, não penso no hoje, penso no amanhã, né? Que são os meus netos, como é que vai estar isso aí? Tá? Era só para dizer, pastor, que nós estamos aqui para votar algo que realmente, tá, faça com que tudo se tranque que for de errado para as crianças e adolescentes. E temos que pensar também que existem alguns projetos, né, dentro do município, que se aprovado esse projeto aqui, pode dificultar alguma coisa. Justamente porque não tem um direcionamento do que e para quê, e de que forma. Tá? Agradeço a sua palavra, pastor.
nobre vereador, agradeço o seu posicionamento e, pelo pouco que eu entendo de lei, um projeto ele não precisa ser aprovado lá no Legislativo da Lesp para que seja aprovado no município. Já vários municípios do estado de São Paulo já aprovaram esse projeto, essa propositura, e cabe, sim, a esta casa ter um pouco mais de força de vontade para estudar melhor o projeto e fazer com que ele aconteça. Porque o projeto está sendo aprovado já em várias cidades, em vários municípios. E deixar bem claro aqui que não é um projeto apresentado com punhos e com vínculos religiosos. Nós estamos aqui em defesa de nossas crianças e de nossas famílias. E o projeto que foi apresentado, ele aponta todos os caminhos que precisa ser amparado pela lei para que o dinheiro público não propague a sexualização no município. Então, se estudar, bem estudado o projeto, vai entender e vai ver que o caminho ele é bem direcionado para que o dinheiro público não dê essa vazão ou dê esse espaço para que a sexualização entre nas escolas, nos eventos culturais e demais projetos que são financiados pelo dinheiro público. Então, deixar bem claro que não é um projeto de vínculo religioso, mas é um projeto em defesa de nossas famílias e de nossas crianças. Amém? Obrigado. Amém, pastor. Só uma colocaçãozinha, quando o senhor disse tem que ter bom senso, tá? Eu já estou tendo bom senso que na sessão passada pediu adiamento para se discutir o projeto. Olhei o projeto, falei com o autor do projeto, conversei com alguns colegas, tá? Para estudar mais o projeto. Jamais eu seria contra um projeto que fosse beneficiar, tá, crianças e adolescentes, principalmente para se barrar situações dessa forma que está sendo colocada no projeto. Tá? E quando eu disse religião, não quer dizer A ou B ou C, não quer dizer que o senhor veio aqui também, tá, devido a defender, né, a religião. Não quis dizer isso. Tá? Eu só quero dizer o seguinte, existe bom senso na casa, e a casa tem trabalhado dessa forma para que esse projeto passe, mas um projeto encorpado de forma diferente, tá? Para que não haja nenhum tipo de prejuízo para o município. Com a palavra para fazer a pergunta, o primeiro secretário dessa casa, o professor Duzão. Vou pedir para os colegas, para o pastor também, ser breve no posicionamento, para que a gente possa também dar andamento na sessão. Muito obrigado. Muito boa noite, pastor Jonatas. Boa noite, vereador. É uma honra poder recebê-lo aqui. E eu tenho algumas indagações a respeito, principalmente da sua fala. Eu sou professor de biologia de uma escola periférica aqui, e nessa escola a gente trabalha com muitos jovens e crianças em vulnerabilidade social. Pessoas que muitas vezes vão até a escola, infelizmente, para comer. Certo? E muitas vezes, enquanto professor de biologia, acaba caindo a mim, né, nas minhas costas, a incumbência de falar sobre sexualidade com os alunos. E modéstia à parte, além de pai, eu também entendo um pouco sobre a questão, seja no aspecto psicológico, seja no aspecto sociológico, ou seja no aspecto biológico da questão da sexualidade. Então eu vejo um problema na sua fala que diz respeito sobre a primazia em dar à família a questão da discussão da sexualidade. Essa sua fala é uma fala muito perigosa, por quê? Porque você tira a autoridade do professor, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que diz respeito à liberdade de cátedra e também sobre a questão dos parâmetros curriculares nacionais, sobre o que deve ser ensinado em cada disciplina, seja língua portuguesa, seja inglês, seja química, biologia, física e etc. E a sexualidade é constitucionalmente colocada dentro dos parâmetros que hoje se chama as Bases Nacionais Curricular Comum, né? E a sexualidade é um dos assuntos pertinentes ao ensino da biologia e também da educação física, que é a área da nossa querida companheira vereadora Rosiane. Tá? Então, geralmente, essas indagações sobre a questão da sexualidade humana, elas recaem principalmente sobre o biólogo, como professor de biologia, e também o professor de educação física. E
Percebo também que, pelo fato daquela região ser uma região de alta vulnerabilidade, a taxa de escolaridade dos pais é muito aquém. Então, eu poderia perguntar para o senhor, por exemplo, uma questão técnica, por exemplo, que muitos pais não saberiam responder. Por exemplo, explique o que é a gonorreia aos seus filhos, certo? Muitos pais, eu posso garantir para o senhor que muitos pais não sabem o que é gonorreia, embora façam o tratamento no posto de saúde. E o trabalho de professores com relação à questão da sexualidade é um trabalho fundamental e muito importante, principalmente no que diz respeito à questão da gravidez na adolescência. E é um trabalho que nós sempre fazemos em sala de aula. Por exemplo, uma outra foto que eu utilizo, né, vendo o corpo do texto da lei, do projeto de lei em questão, é sobre a questão de imagens pornográficas. Eu lhe pergunto, se eu te colocar uma foto, tá, uma foto com um pênis todo contaminado com gonorreia, o que você acha disso dentro de uma sala de aula? Você acha que isso é uma imagem pornográfica ou que isso é uma imagem que deve sim ser veiculada para fazer com que o aluno ele tome consciência de que o sexo desprotegido ou a questão moral envolvida no sexo, N fatores, isso é algo que tem que ser abolido da escola? Eu lhe pergunto isso, se é que me fiz claro em relação à questão. Obrigado e desculpe ser muito longo. Que é isso, vereador, nobre vereador. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que eu acho que está havendo uma confusão aí na mente de vocês, vereadores. Sexualidade faz parte do currículo escolar. E isso deve ser abordado em cada disciplina, a sexualidade. O que está sendo discutido no projeto é a sexualização. É a forma que o dinheiro público vai ser encaminhado para gerar esse conflito na criança e no adolescente fora da idade correta. Fora da idade correta. Quanto à disciplina da sexualidade, que a gente sabe que na biologia é discutido, na questão da educação física é discutido, a gente sabe das matérias. Eu estudei, né, participei de todas elas, e hoje, assim como o nobre vereador disse que lida com muitas crianças, com muitos jovens, né, de periferia, eu também. Eu sou um pastor, a minha igreja, para a graça de Deus, é uma das que mais tem jovens na cidade, e eu lido diariamente com esse problema. E eu instruo eles, muitas vezes, nessas questões da sexualidade. Agora, a sexualização é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão do dinheiro que vai para promover a sexualização, não a questão da tese em si, da sexualidade dentro das matérias, que eu acho que é muito importante. As doenças sexualmente transmissíveis são muito importantes a serem abordadas e ensinadas aos nossos jovens e adolescentes. Então, de forma alguma, nós estamos aqui para debater contra isso, mas sim até para incentivar, mas para que a gente possa tomar cuidado nessa questão, né, da empregação do dinheiro público para a sexualização das nossas crianças, porque nós temos visto que tem sido precoce algumas coisas que nós temos. E nós não estamos falando que em Santa Cruz está acontecendo isso. É uma forma de a gente proteger, blindar e já também proteger para o futuro, para que isso não aconteça no nosso município. Para concluir, então, o professor Duzão. Então, eu vejo 2 pontos. Quando eu li o projeto de lei, está relacionado à questão de material didático e paradidático. Então, quer dizer que esse material que eu recebi do Ministério da Saúde é um material paradidático. Um material que mostra as fotos de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis em forma de um aspecto de mapa. E um segundo ponto, se a gente for discutir a questão em si, no cerne ideológico, a gente tem que pedir que a concessão pública das TVs brasileiras deixem de existir, porque é dinheiro público envolvido, e aí está várias emissoras colocando novelas no ar, coisas que também incutem nisso que se chama, né, sobre ideologia de gênero, ou essas questões da própria sexualização da criança. Então, quer dizer que a concessão pública das TVs e rádios brasileiras, elas devem ser revistas seguindo essa lógica dessa lei. Portanto, né, por conseguinte, acredito que a matéria seja inconstitucional, na minha humilde opinião, né, e que isso é algo que a Câmara dos Deputados e o Senado devem deliberar, e não uma Câmara de Vereadores. Muito obrigado, mais uma vez. Mais algum vereador? Presidente,
para fazer uso, fazer perguntas, o nobre vereador Fernando Bittencourt. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Quando fala vereadores, é como todos, tá? É mulheres e homens. A todos aí da imprensa, pastor, colega aí de campanha, de trabalho, quem eu admiro muito. Meu suplente. Pastor, acho que foi muito importante tanto a discussão sadia que nós tivemos antes, né? Como agora aí o senhor vindo aqui e explanando, né, sobre esse projeto. Esse mesmo assunto surgiu ali na nossa reunião que a gente faz antes da sessão. E realmente gerou essa confusão. Sexualidade e sexualização. Talvez nós tenhamos usado outros termos, tá? Mas na minha cabeça ficou bem claro, né? Até quando eu falei, eu percebi que não era o mesmo entendimento, na minha concepção, de tudo que eu estudei, de tudo, dos meus filhos, né? De entender os meus filhos. A sexualidade, e aí eu quero que o senhor responda, o senhor trabalha com crianças também, ela é inata, ela é natural. E aí a sexualidade está ligada ao que o professor Duzão falou. Olha, onde dói, né? Olha, procure um médico. Esse é um órgão sexual masculino, esse é o órgão sexual feminino. Importantíssimo, né? Da gonorreia, do HPV, né, professora? Tudo importantíssimo. E logo que nós começamos essa discussão na sala ali, volto a dizer, uma discussão sadia, vereadores inteligentes e pessoas que realmente têm um conhecimento. Eu falei sobre a sexualização. Eu vou usar um termo aqui que talvez todos entendam. Não sei nem se existe, tá? Adultizar a criança. O que é adultizar a criança? Você está passando na frente daquela fase que ela deveria estar. Professora, professor, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam, não é a minha área específica. Então, esse é o perigo, até dei alguns exemplos aí, né, Mariana? Ali atrás. Isso eu concordo no projeto, né, e disse isso. Né? Eu acho que a gente tem que evitar isso. Até fiz, né? Você tem filho? Você tem filho? Você tem filho? Você tem? Vocês gostariam? Não, eu não gostaria. Isso é um ponto. Agora, ainda assim, pastor, principalmente nesse parágrafo primeiro aqui, e aí a fala do Lorival é perfeita, dessa confusão. Que pode, que não pode, que pode, que não pode. Vamos supor. Eu estou dando um exemplo, tá? Desfile de escola de samba. Com as meninas, né, com o seu biquíni, top, né? Para mim não é sexualização. Não estou incentivando, não estou... Mas para outra pessoa pode ser. Dia do Índio, né, que tenha uma apresentação na cidade, que tenha lá o pessoal vestido, né, assim. Então, algumas coisas que podem gerar confusão. Não aqui, talvez, na gente, como vereador, ou nos professores, mas na própria população. Então, eu sou estou muito a fim de aprovar o projeto. Mas eu acho ainda que ele necessitaria de algumas... Deixar mais claro, pastor. Entendeu? Quando eu falo pastor, eu falo de você, Juninho. Você que apresentou. Qualquer hora eu derrubo isso aqui, hein? E isso é isso só, sabe? Para que a gente amanhã não venha outra emenda, e daí vira no que o Juninho falou do regimento interno. Né? Que ninguém tem culpa, que as alterações são perfeitas. Mas você pega, né, eu vivo da lei. Eu sou advogado. Tem código que você pega que tem mais alteração do que artigo. Então, uma coisa, a alteração dada pela lei, a alteração é para isso. E por isso que eu sempre falei que eu acho que os projetos devem ser discutidos mais ainda. Eu tenho certeza que cada um de nós hoje aprendeu um pouco mais sobre o que é sexualidade, o que é sexualização, e mais ainda, a respeitar, olha o que nós aprendemos, a respeitar a opinião de outro. Isso é importante. É para isso que se tem uma Câmara Municipal e pessoas que pensem nisso, e tenha uma pessoa como você,
que lida com esses jovens, com essas crianças, e que está trazendo um projeto desse. É só por isso que eu peço, para que a gente tenha mais tempo, tá? Se falar, não, é hoje, eu voto a favor. Hoje, vai votar, voto a favor. Mas eu acho que dá para melhorar muito. E para passar, eu sempre digo, projeto bom é projeto que vira lei. Não adianta bater o pé, não, vou ficar... E não vai passar, não adianta. Desculpa se eu me estendi aí, viu, pastor? Rapaz, E volto a dizer da minha admiração pelo senhor. é recíproco. Mais algum vereador quer fazer alguma Só as explanação em cima da fala? Por só favor, as considerações por favor, com o Fernando. pastor. É recíproco o carinho, a admiração. E assim, eu acho que todo projeto, quando ele é importante, ele causa essa discussão e ele causa melhoramentos, né? E de forma alguma nós viemos aqui, até eu deixei bem claro na minha fala, né, que quando for apresentado ou aprovado, que vocês aprovem, né? E se for preciso passar por alguns pontos, que passe. Mas nós não podemos fechar os olhos para esta causa. E não podemos nos parar diante das impossibilidades ou das dificuldades. Porque essa é a nossa luta e nós não vamos parar. É o que nós acreditamos e é o que nós vamos defender. E vamos estar aqui hoje. Estou ouvindo com o maior carinho todos vocês, porque, é que nem eu disse, aqui não estamos aqui lutando por ideologias ou por religião, é pelas crianças, pela família, amém? E é importante isso, tá? É importante saber ouvir, importante saber falar, e vamos voltar aqui quantas vezes for preciso para defender aquilo que nós acreditamos, porque isso é o que eu acredito. E que muitas famílias santacruzenses também acreditam. E que muitas, neste momento, estão me assistindo. E do outro lado, estão dizendo, eu também acredito. Tá certo? Então eu quero agradecer a todos vocês, a atenção dos nobres vereadores, presidente dessa casa. Pastor, ainda tem mais alguns vereadores para fazer o questionamento? Tá bom? Eu agradeço. O vereador Juninho Souza com a palavra agora. Obrigado. Boa noite, pastor Jonas, um grande amigo da gente. Boa noite a todos novamente. A justificativa, pastor, a justificativa do projeto, ele é bem explícito, bem detalhado, aonde diz que a respeito da sexualidade, sexualização, não falou nada de sexualidade. Sexualidade a gente aprendeu na escola. Sexualização. O vereador estava na rádio hoje, ele deu um exemplo da cantora Anitta. Uma mulher fora de postura. A prefeitura inventa de contratar uma cantora dessa, com dinheiro público, para atrair o nosso povo, nossas crianças, que vai também. Imagina, essa é o intuito do projeto. O senhor bem disse aí. O intuito do projeto é blindar as nossas crianças e não deixar que o erário público, o dinheiro do contribuinte, seja indevidamente colocado em coisas que não vai trazer benefício às nossas crianças. Sabemos que criancinha de 3 anos está dançando a boquinha da garrafa. Quantas vezes você viu aí? Facebook, em cima do carro, em cima do capô do carro. É uma coisa que a gente tem que começar, que nem o senhor cuida de criança hoje. O senhor chama de filhos. Hoje a gente tem que blindar os nossos jovens, as nossas crianças, para que ela não venha ser atropelada numa adolescência precoce, seja uma adulta, mas é uma criança. Então eu agradeço pela fala do pastor, gostei muito pela fala, gostei da fala do Duzão, que eu também, a hora que ele falou aí do guinorré, essas coisas todas, a gente lembra que a gente estudou na escola a respeito disso. O professor colocava lá o que era menstruação para adolescente, como que era, quando começava. Isso é sexualidade.
a sexualização, é isso aí que a gente está tentando aprovar. Mas eu peço aqui para os vereadores, eu vou retirar esse projeto, população santacruzense, vou retirar esse projeto, como o nosso amigo Fernando Bittencourt, se fosse passar hoje, ele votava a favor, eu tenho certeza disso, mas eu vou retirar esse projeto, pastor, e gostaria que o senhor colocasse o nome novamente para falar aqui na Tribuna Livre. Eu vou retirar o projeto para que todos os vereadores dê a sua sugestão de melhoria ao projeto. Porque muitos acham que o Juninho Souza está aqui para causar terrorismo. Não, eu estou aqui para ajudar. Então eu vou retirar o projeto da pauta para que os vereadores possam apreciar um pouco mais. O vereador Lorival retirou por 15 dias e eu estou retirando o projeto para que todos possam analisar, apresentar sugestões que venham trazer benefício ao nosso povo, às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muito obrigado, senhor presidente.